Olá, estamos começando mais uma aula e hoje nós iremos ver aqui análise de fluxo utilizando um software de modelagem numérica. O software que nós iremos utilizar será o GeoStudio 2020, no qual faremos uma análise de fluxo utilizando o módulo CIPW, que é um módulo que utiliza o método de elementos finitos para a resolução de problemas de percolação. Bem, vamos abrir aqui o programa. E temos aqui o software aberto, gente. E é muito importante destacar que o GeoStudio ele não é um software com uma única especificidade de análise. Ele é composto por inúmeros módulos, como por exemplo o SlopeW, que é um módulo de análise de estabilidade de taludes. Temos ainda o CIPW, que é o módulo de análise de percolação, que é o que nós iremos ver na nossa aula de hoje. O software conta ainda com o SigmaW, que é um software de análise de tensão e deformação do solo. Temos ainda o Quake, que é um módulo de análise de tensão e deformação com a inclusão de abalo sísmico. Temos ainda o TEMP, que é um software destinado a avaliar a condução térmica pelo solo. Temos ainda o CETRAN, que é um software que permite avaliar o transporte de contaminantes pelo solo. E por fim nós temos o AIR, que é um software destinado a resolver problemas em que temos aí fluxo de ar pelo solo. Visto aí um resumo das funcionalidades do GeoStudio, vamos iniciar aqui a nossa modelagem, utilizando para isso aqui o módulo do CIPW. Então a primeira coisa que nós vamos escolher aqui é o tipo de papel, no caso papel A4, e o sistema de unidades, que é o sistema métrico. O modelo é o modelo 2D, porque nós vamos trabalhar com um fluxo bidimensional. Então, vou deixar selecionado aqui o modelo 2D. E o módulo é o módulo do CIPW. Aqui nós temos a janela de configurações do nosso modelo. Aqui, por exemplo, eu posso colocar o nome do modelo, ou escolher aqui o tipo de análise, ou enfim, alterar qualquer outra configuração. Nós não vamos fazer absolutamente nada, vou fechar essa janela, vou deixar default do próprio software. Aqui nós temos a área de trabalho do software. Vocês podem perceber que o ambiente aqui é um ambiente, uma interface tipo CAD, de forma que a geometria do problema a ser analisado ele é inserido em termos de coordenadas. E uma das grandes vantagens desse software é a questão da linguagem. Ele é todo em português, o que facilita bem o entendimento de como manuseá-lo. Bem, entendido aqui a interface do software, nós vamos começar a nossa simulação. Nós vamos simular o seguinte problema, como vocês podem ver aí na tela. Trata-se de uma barragem de concreto, onde você tem a percolação aí por um maciço de solo. E o nosso primeiro passo, pessoal, é informar ao software essa geometria. Então, vocês vão procurar aqui nessa aba a opção Dados. E em seguida, vamos procurar aqui a opção Pontos. E aí, aquele desenho que nós vimos, nós vamos converter a geometria dele em coordenadas. Então, gente, para facilitar, eu vou colocar o desenho aqui do lado de cada ponto que eu for inserindo. Então, o primeiro ponto aqui vai ser o nosso 0, 0. Em seguida, nós vamos ter aqui o 0, 10, 20, 10. O próximo ponto vai ser o 28. Em seguida, nós temos aqui a coordenada 33, 8. Seguida aqui da coordenada 33, 10. Temos aqui a coordenada 53, 10. E por fim, a coordenada 53, 0. Concluída a inserção dos pontos, basta fechar aqui a janela. E está aqui os pontos inseridos da geometria apenas da camada de solo. Feito isso, gente, o que nós vamos fazer? O próximo passo aqui, nós vamos gerar uma região. Então, vocês vêm aqui em Aplicar e vão procurar a opção Regiões. Ao abrir essa janela, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos gerar uma região de polígono. Basta aproximar o cursor do ponto que eu quero começar e clicar nesse ponto. Vocês notem que cria-se aí uma linha. Basta aproximar ao próximo ponto e clicar no outro ponto.
E assim eu vou na sequência no sentido aqui horário. Então vou clicar aqui nesse outro ponto, no ponto 3, no ponto 4, no ponto 5, no ponto 6, próximo ponto, nesse outro, e volta para a origem, fechando a região 1, que é a região do solo que nós queremos analisar. Então vocês notem aqui que vem a sequência de pontos, né, que foi gerada essa região. Essa região criada, gente, é que realmente vai importar para a gente. Então ele vai modelar, o software ele vai modelar aqui o fluxo pela região do meio poroso. Todavia, se você quiser apresentar a geometria, por exemplo, de regiões que você não vai ter percolação, como por exemplo a barragem, que é impermeável, você pode fazê-lo. Basta procurar aqui na barra de ferramentas a opção Desenhos. E aqui, como vocês podem perceber, nós temos inúmeras opções, como por exemplo desenhar linhas, arcos, círculos, tabelas, textos, dimensões. Nós vamos clicar aqui, por exemplo, em linhas. Então, em linhas aqui, nós temos a configuração da linha, no caso eu vou colocar uma linha mais escura. A espessura da linha, também vou colocar uma espessura um pouco mais espessa. E aqui, gente, ó, basta fazer o desenho da barragem, certo? Então eu vou clicando aqui ao longo do contorno do barramento. E ao finalizar, para sair do comando, basta apertar com o botão direito do mouse. Aqui eu vou fazer do nível d'água, então eu vou colocar uma cor azul. Venho aqui na cota do nível d'água, que é a cota 19, e crio uma linha horizontal. Para sair do comando, basta apertar o botão direito ou clicar no botão ESC. Então, pessoal, como essa barragem é uma barragem impermeável, essa representação que nós fizemos aqui ela é apenas ilustrativa. Aproveitando aqui essa ferramenta Desenhos, eu vou criar aqui, pessoal, algumas dimensões, certo? Então, eu vou aqui em dimensão linear. Aqui eu vou colocar uma cor vermelha, só para diferenciar. E aqui, gente, ó, basta clicar como se eu estivesse desenhando uma linha e criar as dimensões ao longo do meu problema. Isso é lógico, isso aqui é puramente ilustrativo para, por exemplo, um relatório, para um estudo de fluxo, que você queira mostrar para o cliente os detalhes aqui da geometria. Feita essa representação gráfica, pessoal, o que eu vou fazer agora? Nós vamos inserir agora a propriedade dos materiais. Então, como a inserção de dados, sempre você vem aqui na opção Dados. Então, vem aqui em Dados. Os dados referentes a materiais, então vocês vão clicar em Materiais. Notem que nós não temos nenhum material inserido no nosso modelo. Nós vamos inserir, nós vamos criar uma lista de materiais. Então, vem aqui Adicionar. Nessa opção, eu vou colocar aqui o nome do solo. O modelo que nós vamos utilizar aqui é o modelo saturado, até porque o solo ele vai estar completamente saturado nessa situação. Neste campo aqui eu vou colocar a cor do material, então eu vou escolher uma cor diferente aqui. Pronto. Neste outro campo, gente, nós vamos inserir a condutividade do material, ou seja, a permeabilidade. Então eu vou colocar aqui a permeabilidade de 1 vezes 10 a menos 9. Então você entra aqui com 1 é menos 9 para representar a potência de 10 a menos 9. Este outro campo aqui, gente, é o teor de umidade volumétrico. É basicamente a porosidade do solo. Eu vou adotar aqui uma porosidade média de 40%, ou seja, 0,4. Neste outro campo aqui nós temos o coeficiente de compressibilidade da água. Nesse caso eu vou deixar 0, o que significa que a água vai ser considerada incompressível no nosso modelo. E aqui nós temos a relação KY/KX, ou seja, nós sabemos que a permeabilidade no solo pode assumir valores diferentes para a horizontal e a vertical. Nós vamos deixar igual a 1, certo? Ou seja, vamos admitir que o nosso solo ele é isotrópico. Por fim, nós temos aqui a rotação, gente, que é basicamente a relação do eixo X em relação à horizontal, certo? Então, no nosso exemplo aqui, no nosso problema, o eixo X ele está na horizontal, ok? Nós não temos rotação de planos, então a gente vai deixar igual a 0.
configurado aqui o nosso modelo, podemos fechar a nossa janela de configurações. Bem, uma vez configurada a lista de materiais, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos inserir esse material nessa região 1 que nós criamos. Então vamos aqui em aplicar, procurar aqui materiais. Notem que na nossa lista aqui nós temos apenas um único solo, que foi o que a gente configurou. E vamos aqui na região e clicar nessa região. Então vocês podem observar que a cor da região ela mudou para a coloração do solo que nós configuramos. Outra coisa, se nós quisermos criar uma legenda desse solo, basta clicar aqui em legenda. E pronto, gente, está aí configurada a nossa modelagem. Bem, vocês podem se perguntar se é possível colocar legenda nessa região de baixo aqui do nosso modelo? Bem, nós vamos fazer o seguinte, existe uma ferramenta, que é uma ferramenta de modificar objetos. Então, vem aqui na aba modificar, clica aqui em modificar objetos. Agora, basta clicar no elemento que eu quero modificar, no caso aqui, por exemplo, a legenda, e eu posso arrastar ela para outra região aqui do nosso modelo. Não só isso, gente, eu posso fazer outras coisas, como, por exemplo, arrastar uma linha, ou deletar uma linha, certo? Arrastar um ponto aqui, por exemplo, do nosso modelo, ok? Então, essa ferramenta ela me permite fazer inúmeras modificações do nosso modelo. Aqui a dimensão, por exemplo, eu posso arrastar ela, posso alterar o tamanho dessas dimensões. Então, eu vou aqui apenas no Ctrl Z e vou fechar aqui essa janela porque não tem mais nenhuma outra configuração que eu queira modificar. Bem, pessoal, o software que nós estamos trabalhando aqui, ele é um software de modelagem numérica, certo? Ele vai resolver o problema de percolação utilizando para isso métodos de elementos finitos, certo? Então, nessa região foi criada uma malha de elementos finitos. A gente não consegue ver porque a camada, né, a layer correspondente, ela está apagada. Então, vem aqui nessa aba lateral, visualizar malha, eu vou clicar nela e aí é possível observar os elementos finitos ao longo do meu material de solo. Essa malha está com uma configuração preliminar um pouco grosseira, eu não vou mexer nela por enquanto. Nós vamos rodar a modelagem do jeito que está, visualizamos os resultados obtidos e depois nós fazemos um aprimoramento dessa malha. O próximo passo aqui, nós vamos inserir o que a gente chama de condições de contorno. É basicamente dizer para o nosso modelo aonde é o início e aonde é o fim da percolação aqui pelo solo. Então, nesse caso aqui, eu vou dizer aqui para o nosso problema que esse lado esquerdo aqui, o nível d'água está aqui na cota 19, certo? Então a carga total aqui vai ser até a cota 19. E do lado direito eu vou dizer que a carga total aqui, na superfície aqui do terreno, o nível d'água está na cota 10, que é a cota mais crítica para uma situação saturada, ok? Então, gente, para isso, o que nós vamos fazer? Nós vamos gerar as condições de contorno. Então, vamos aqui em dados e vamos procurar condições de contorno. É aberta aqui uma janela e, como vocês podem observar, nós temos já configurada duas condições de contorno, porém nós não vamos utilizar nenhuma delas. Nós vamos criar uma nova condição de contorno. Nessa nova configuração, eu vou colocar aqui, gente, a condição de contorno do lado esquerdo. Nessas configurações aqui, em relação ao tipo de condição de contorno, vocês podem ver que nós temos aqui diversos, como carga total, vazão, fluxo de água, gradiente, enfim. O que nós sabemos? Nós sabemos que do lado esquerdo, a carga total ela é de 19 metros, certo? Então aqui o nível d'água, que está a 19 metros, dessa parte inferior que eu vou adotar como meu referencial. Então, nas configurações eu vou escolher a opção carga total, onde a minha carga total vai ser aqui o valor de 19 metros. Então, vou colocar aqui 19. E no nome aqui da nossa
condição de contorno, gente, eu vou colocar aqui condição de contorno H igual a 19, né, onde H é a carga total aí do nosso problema. Como temos inúmeras condições de contorno, eu vou colocar aqui uma cor diferente. Vou escolher aqui uma cor azul. E automaticamente o software ele salva essa condição de contorno que nós criamos. Então, gente, nós criamos aqui a condição de contorno do lado esquerdo. Vamos criar agora a condição do lado direito, que é a condição de contorno em que a carga total aqui é 10 metros. Então, é basicamente igual à condição de contorno que nós acabamos de criar. Então, o que eu vou fazer, gente? Eu vou selecionar essa condição de contorno e clonar. Criamos aqui uma outra condição de contorno idêntica. Nessa condição de contorno, apenas vou mudar aqui o nome dela. Eu vou colocar 10 metros. E a carga eu vou colocar 10 metros. A cor também eu vou modificar, gente, para não ficar parecida. E pronto, está aí configurada as minhas duas condições de contorno, a de 19 metros e a de 10 metros. Uma vez criadas as condições de contorno, o que nós vamos fazer? Nós vamos aplicar. Então você vem aqui em aplicar e procurar aqui condições de contorno. A primeira condição de contorno que nós vamos aplicar é aqui nessa linha que representa, né, a superfície do terreno aqui à esquerda. Então, gente, o que nós vamos selecionar? Uma linha. Então, aqui nessa janela, você pode selecionar linha, pontos ou regiões, enfim. Nós vamos deixar aqui linha. Vamos selecionar a condição de contorno do lado esquerdo, aproximar o cursor e clicar. Vocês notem que todos os pontos dos elementos finitos aqui do lado esquerdo ficaram azuis, né? Ficaram da mesma cor da minha condição de contorno. Faça a mesma coisa aqui para o lado direito. Então, a carga de 10 metros, venho aqui, clico e está aí configurado as condições de contorno para esse nosso problema. Então, pessoal, só recapitulando o que nós fizemos, nós dissemos ao programa que aqui do lado esquerdo é a entrada do nosso fluxo, a carga total está a 19 metros e aqui à direita vai ser a saída do nosso fluxo com a carga total de 10 metros. Com isso, nós praticamente concluímos aqui o nosso modelo. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos rodar a simulação. Então, você tem aqui essa barra de ferramentas aqui, que é de soluções. Aqui a opção está não solucionado, como vocês podem observar. Se não estiver aparecendo essa barra de soluções, basta clicar aqui em soluções. Se também não estiver aparecendo essa barra de ferramentas aqui de soluções, você pode clicar aqui com o botão direito e verificar se a barra de ferramentas aqui de projeto está ativa, certo? Então, basta selecionar o nosso modelo e clicar no botão iniciar. E pronto, está aqui resolvido o nosso problema de percolação para esse exemplo. Por enquanto, o que nós estamos vendo aqui é apenas os vetores velocidade. Se quisermos visualizar, por exemplo, as linhas equipotenciais, nós devemos vir aqui em aplicar e clicar em isovalores. Em isovalores, nós temos aí algumas opções. No caso, por exemplo, equipotenciais, vocês vão selecionar Wire Total Head, sendo esta a primeira opção de gráfico que nós temos aí. E automaticamente é traçado linhas equipotenciais ao longo de todo o domínio do nosso problema. Então, aqui pela janela de configurações, vocês podem observar que a categoria aqui é de poropressão, o parâmetro é carga total de água. O que mais? Nós temos aqui o valor inicial de 10, incremento de 0,5 e o número de incrementos 19, certo? Então, gente, nós temos aí uma variação desde 10 até 19, 10 aqui do lado direito e 19 aqui do lado esquerdo. Outra vantagem desse software é porque você pode fazer aqui, por exemplo, gráficos de poropressão, certo? Então você tem aí a verificação, né, do campo de poropressões ao longo da profundidade. Então, gente, não só isso, você pode fazer a representação gráfica de qualquer
parâmetros de velocidade, de gradiente, enfim. Bem, analisando aqui os resultados obtidos pela simulação, eu acredito que vocês podem reparar que as linhas equipotenciais elas têm um aspecto um pouco irregular, certo? Isso se dá pela precisão da malha de elementos finitos que foi adotada, certo? Então eu vou aqui nessa aba lateral e habilitar a malha de elementos finitos. Então, gente, ó, vocês podem perceber que nós temos elementos muito grandes, isso já foi falado, certo? E como essas representações gráficas são interpolações por esses elementos finitos, e a quantidade é muito pequena de elementos, isso faz com que você tenha interpolações grosseiras ao longo do domínio. Uma solução para resolver esse problema, gente, é alterar a própria malha. Então nós vamos aqui em definição, voltar para o nosso problema original e nós vamos alterar a configuração da malha. Então, gente, nós vamos vir aqui em aplicar propriedades da malha. Notem que a precisão aqui, gente, o tamanho global dos elementos está de 5 metros. Tecnicamente é um elemento muito grande. Normalmente eu adoto numa simulação como essa elementos finitos da ordem de 1 metro, de meio metro, já te dá uma boa precisão. Então, por exemplo, se eu colocar aqui 1 metro, a malha, né, ela já fica um pouco mais densa. Então, a quantidade de elementos aumentando, iremos ter aí uma melhor interpolação. Vamos colocar aqui meio metro. Então, vocês notem que a malha ficou bem mais densa, né? A quantidade de elementos aumentou substancialmente, certo? É lógico que essa quantidade de elementos existe um limite. Como é um método numérico, é um método aproximado, por mais que você coloque aí milhares de elementos finitos, chega um momento que você não vai ter uma melhora de precisão, certo? Chega no limite da precisão dessa malha, tá? Vamos fazer o seguinte, vamos comparar os resultados. Então, inicialmente, eu vou voltar aqui só para resultados, para a gente relembrar o resultado gráfico obtido anteriormente. E agora vamos simular novamente com essa malha de elementos finitos atual. Aqui ficou um pouco densa a quantidade de vetores, porque a gente aumentou o número de elementos. Eu vou apenas apagar aqui os vetores, vou apagar aqui a malha e deixar apenas as curvas interpoladas de linhas equipotenciais. Então vocês podem perceber que as linhas ficaram bem mais suaves, né? O contorno delas ficaram com uma melhor interpolação. Isso porque cada elemento vai interpolar um pedacinho de cada linha equipotencial dessa, certo? Bem, por enquanto a gente está vendo aqui apenas as isolinhas, não tem nenhum valor, ok? Podemos verificar os valores? Podemos. Então, nós vamos ver aqui na opção aplicar. Em seguida, clicar aí em identificação dos isovalores. Então, eu vou aproximar o cursor de cada linha e clicar. Então, nós temos aí uma equipotencial de 18 metros e meio. Esta outra de 18, 17,5, 17, 16,5 e aí vai, gente. Então, cada linha equipotencial que eu for clicando aqui, vocês notem que temos um intervalo constante de perda de carga de meio em meio metro, ok? Variando aí desde 19 até 10. Podemos fazer o seguinte, se você quiser apagar esses valores colocados, basta no mesmo comando clicar em cima novamente, que ele vai apagar a legenda, né, da linha equipotencial. Então, próximo passo agora, pessoal, o que nós vamos fazer? Nós vamos gerar a rede de fluxo, que é formada pelas equipotenciais e pelas linhas de fluxo. Então já temos as equipotenciais, vamos fazer o seguinte, vamos gerar as linhas de fluxo. Vocês, para isso, deverão procurar aqui em aplicar e caminhos de fluxo. Com esse comando ativo, gente, basta clicar aqui na região, em qualquer lugar da nossa malha, e é gerada automaticamente uma linha de fluxo. E assim como o desenho manual, vocês têm que ter
né, o cuidado de formar regiões quadradas. Ao clicar novamente na linha, vocês notem que eu clico novamente, ela desaparece. Então você pode fazer alguns ajustes e sempre tentando fazer, né, a geração de uma rede de fluxo com elementos quadrados. Então aqui está aproximadamente quadrados os elementos da nossa rede de fluxo, como vocês podem perceber. Vou apenas aqui fazer alguns ajustes visuais mesmo para tentar adequar, né, e deixar a nossa rede de fluxo o mais próxima possível, né, de uma malha, né, de uma rede com elementos quadrados, ok? Vamos agora, pessoal, avaliar a vazão que está passando por baixo dessa estrutura. Nós vimos aí pela nossa rede que nós temos 18 quedas de potencial e 6 canais de fluxo. Sabemos que o cálculo da vazão se dá por essa expressão matemática aqui. Então, nós temos aqui o K, que é 10 a menos 9, a carga hidráulica, que é igual a 9, e o NF e ND, que a gente acabou de falar. Então, substituindo esses valores e fazendo o cálculo, nós chegamos aí a vazão de 3 vezes 10 a menos 9 metros cúbicos por segundo por metro linear de obra. Porém, gente, eu devo destacar que esse software que nós estamos utilizando ele é bem mais avançado do que isso, certo? Ele trabalha com médios elementos finitos, então esse cálculo a gente pode obter de forma bem mais precisa. Para isso, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos gerar um gráfico de forma a quantificar a vazão que passa por baixo dessa barragem. Então vamos aqui na opção aplicar e gráfico. Em gráfico, gente, não tem nenhum gráfico aí gerado, então vamos adicionar um gráfico. Então vem aqui, adiciono. O nome do gráfico aqui, eu vou colocar vazão. Nesta opção aqui, eu vou selecionar fluxo de água e aqui vazão de água. Aqui no versus eu vou colocar, em vez de distância, eu vou colocar tempo para calcular em um dado instante. E agora, gente, vamos definir o local onde vamos fazer o cálculo dessas vazões. Então, vem aqui em definir localizações. Nós vamos criar uma seção de controle aqui no meio da nossa barragem. Então, nós vamos aqui em inserção de subdomínio. E em seguida, vamos fazer aqui uma linha de controle que vai quantificar a vazão pela fundação da barragem. Então eu vou clicar aqui nessa região, criei um ponto, basta clicar aqui um pouco mais acima, gerando aqui uma seção de controle. Para sair do comando, basta clicar com o botão direito ou dar um ESC. Então vocês podem perceber que foi criada aqui uma seção de controle, selecionando um grupo de pontos aqui da minha rede de fluxo. E aí, gente, toda a vazão que irá passar por essa seção de controle será quantificada. Notem que a vazão de cada ponto desse é calculado aqui para um dado instante, um tempo igual a 0. Para nós termos a vazão total, basta somar todas essas vazões de cada nó da nossa malha de elementos finitos. Para fazer essa soma, basta vir aqui e clicar em somar valores. Então aqui nós temos, gente, a vazão que o modelo numérico está me dando aqui, que está quantificando, é de praticamente 3 vezes 10 a menos 9 metros cúbicos por segundo. O mesmo resultado que nós obtivemos pelo cálculo da rede de fluxo. Isso mostra, pessoal, que mesmo você utilizando um software com a implementação de elementos finitos, resolvendo a equação de Laplace numericamente, utilizando aí uma metodologia extremamente avançada, o resultado é similar ao que você obtém por uma metodologia bem simples, que é o traçado de uma rede de fluxo. O próximo passo, gente, é verificar, por exemplo, a questão de cargas e pressões em qualquer ponto da rede de fluxo. Então, nós vamos ver aqui em visualizar e vamos procurar aqui essa opção de informações de resultados. É aberta uma janela
E aí, gente, basta clicar em qualquer ponto da rede de fluxo, como por exemplo, eu cliquei aqui no ponto 4, e o software te dá, né, todos os valores aí de pressão, de carga total, de vazão de água, de gradientes, de condutividade, grau de saturação, as coordenadas desse ponto, enfim, gente, todo e qualquer tipo de informação de uma análise de percolação no solo. Para finalizarmos a nossa aula, gente, eu vou ensinar vocês a configurar a plotagem desses resultados gráficos, certo? Então, nós vamos vir aqui em Layout de página, vou clicar, e aí vocês notam, gente, que o software ele já deixa automatizado, né, o teu resultado gráfico e um layout de página padrão, certo? Inclusive em escala aqui, como vocês podem perceber. Se você quiser alterar a escala para um valor redondo aqui, tá, por exemplo, 1 para 213, eu vou colocar em escala de 1 para 300, né? Nota que ficou um pouco pequeno, deixa eu colocar aqui 1 para 250. Pronto, já ficou razoável aqui a nossa figura. Só que ele ficou muito para o lado esquerdo, então a gente pode alterar aqui, ó, a distância em relação ao eixo X, tá, menos 1,8, eu vou colocar menos 5, menos 8, pronto, menos 7, já ficou bem mais centralizado. Com isso, pessoal, nós encerramos a nossa videoaula. Eu espero que tenha sido proveitoso para vocês. Agradeço a visualização de vocês e até uma próxima.